aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Ontem, Verdivaldo e o Serapião voltaram aos holofotes com a parte 9 das confusões que eles vêm expondo. Obviamente, a gente vai comentar sobre isso, é o primeiro assunto do vídeo de hoje. E na esteira dessas revelações, um novo inquérito foi aberto para investigar esses vazamentos. E a gente também vai comentar sobre isso. Saiu uma análise na imprensa que vem de alguns setores que vale a pena prestar atenção. Quando a gente chegar lá, vocês vão entender por quê. Que estão começando sobre algumas coisas, né? Seguindo aquela linha que os fins não podem justificar os meios. E aí se fala muito sobre uma questão que aconteceu, sobre o papel que às vezes está se deixando de lado, que não é a primeira vez e que nem sempre em relação à questão do bolsonarismo, que talvez precise de um certo freio de arrumação. Na esteira disso, até para complementar, fiquei muito surpreso, o Guilherme Amado publicou uma nota de um empresário que teve uma denúncia aceita, mesmo com a Polícia Federal não vendo crime nas ações que ele teria cometido. E a gente vai comentar sobre tudo isso muito mais na primeira parte. Não sei nem se vai dar para comentar sobre a segunda parte do vídeo de hoje. Essa tem muita coisa pra gente comentar, são muita coisa nas últimas horas. Aí a gente vai ter até os bastidores do novo inquérito que foi aberto para analisar os vazamentos. Aí depois falar de eleição rapidamente. Vai ser rapidamente mesmo, não tem muita coisa, mas aconteceram alguns eventos dentro da direita que eu acho que são bem relevantes. Eu acho que vai pautar o debate de hoje, porque teve um tweet aí na madrugada, na verdade no finalzinho da noite, que acho que vai repercutir bastante. E se der tempo, não sei nem se eu desejo que dê tempo, tem um assunto aí pra gente comentar, né? Porque o Brasil segue acorrentado e a coisa é seríssima. O último eu duvido que dê tempo de falar, que é o Brasil do Dilma, o Brasil que segue dando errado. E só antes de começar o vídeo, esse ano tem a iBest. Eu peço de coração mesmo o apoio de vocês, sabe? Quero ganhar esse prêmio. Ganhei no passado, ganhar de novo. Bicampeão, jornalista influenciador. Eu também tô em outra categoria. Eu acho que é influenciador de política. Eu acho. Mas essa outra categoria tá participando também a Bárbara, Ana Paula Henkel. Você pode votar em 3 pessoas. Eu até peço a você, escolha ou a Bárbara ou a Ana Paula. Lá outra categoria, vote nelas. E na terceira opção você vota em mim. Você nem precisa votar em mim, você pode votar uma vez só se você quiser, em um único candidato. Essa daqui, de direita, tem eu e eu acho que é o Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia não vai fazer aquela campanha que a gente vai fazer. Acho que dificilmente, quando chegar nos finalmente, o Alexandre Garcia vai realmente entrar com o time em campo. O restante é tudo petista e o Felipe Moura Brasil. Petista mesmo, são 7 petistas, o Felipe Moura Brasil, eu e o Alexandre Garcia. Então, vai ficar dentro da direita, né? O bicampeonato, acho justo. Todo esforço, todo dia aqui, né? Vote em mim, o link tá aqui na descrição. Vou deixar todo dia, né? Acho que dá pra votar uma vez só. Vai lá, dê o voto. A gente já tá no top 10, vamos pro top 3 e quem sabe, né? Ganhar de novo pros petistas ficarem com raiva. Mas vamos lá, gente. Era 1h da tarde ontem. E aí você se pergunta, será que tem coisas novas a serem apresentadas pelo Verdivaldo e o Serapião? Tem coisa nova. Coisa assim, pô, que diverge do que já apareceu antes? Rapaz, tem. Pior que tem, viu? Os caras estão achando, ó, estão procurando confusão, viu? Eles estão achando confusão, eles estão procurando, não digo nada. E tá ali, né? Processo sigiloso revela erros e contradições do cara em uso de órgão da Corte Eleitoral. Aí eles começam. Um processo em sigilo há quase 2 anos contra um ex-deputado estadual cujas redes foram bloqueadas pelo ministro revela erros, o uso informal do órgão para combater a desinformação do TSE pelo ministro e contradições nas explicações dadas por ele após as primeiras reportagens sobre o tema. E eu acho que esse assunto aqui a gente vai conseguir conectar com outra coisa que comentamos ontem, que eu acho que vale de reflexão. Eu acho que coisa boa, eu acho. Vamos seguir. Esse caso do deputado estadual é bem interessante. Essa matéria é bem longa. O caso mostra ainda um pedido de apuração feito pelo ministro por meio do seu gabinete, foi registrado oficialmente como uma denúncia anônima e expõe como o Tribunal Superior Eleitoral foi utilizado para abastecer inquéritos criminais em andamento contra bolsonaristas. Isso daqui meio que já foi dito em outros momentos, né? Não é a primeira vez que a Folha de São Paulo, o Serapião e o Verdivaldo vão tratar sobre isso. Mas vamos lá.
O caso teve origem em um sábado, 12 de novembro de 2022, após o fim das eleições. Segundo mensagens que a Folha teve acesso, naquela noite, houve um diálogo entre o braço direito do ministro da Corte, o juiz Ayrton Vieira, e Eduardo Tagliaferro, que é o nome mais conhecido de todos, possível suspeito de ter vazado informações ou alguém ter tirado do celular dele. É o que está sendo na imprensa. Às 10 horas e 2 minutos daquele dia, da noite, Ayrton Vieira enviou por meio do aplicativo WhatsApp 3 arquivos para Tagliaferro relativos a manifestações convocadas contra ministros da corte que participariam em Nova York nos dias 14 e 15 daquele mês de um evento privado promovido pelo LEAD, o evento lá do grupo do Dória. A gente já comentou um pouco sobre isso. Teve aí na parte 8, a parte 8 é sobre isso, né? Sobre o evento, algumas coisas que aconteceram aí, né, ao redor. Os arquivos continham um vídeo em que era destacada a localização do hotel onde os ministros da corte se hospedariam e 2 posts, um com o endereço do hotel e outro com o anúncio sobre o evento acompanhado da frase Máfia Brasileira. Ponto. Eduardo, por favor, consegue identificar e bloquear? O ministro pediu. Obrigado. Escreveu o Vieira, né, a Tagliaferro. Abre aspas. Urgente em razão da data. O assessor da Corte Eleitoral avisou que estava retornando de São Paulo para Brasília e que faria o relatório. Às 11 horas e 9 minutos da noite, Tagliaferro mandou uma mensagem para Ayrton Vieira, ressaltando o fato de que as postagens não terem relação com o processo eleitoral. Abre aspas. Só não sei como bloquear pelo TSE, porque não fala nada de eleições. No mesmo minuto, o juiz instrutor respondeu, sem tratar da dúvida, mas perguntando se os autores das postagens tinham sido identificados. Tagliaferro disse ter conseguido identificar apenas um candidato do Paraná. Os outros 2 posts, né? Entendi. Por favor, enviar para mim um relatório simples, inclusive dizendo não ter como identificar os outros 2. Bloqueio pela Corte Suprema. Será que realmente o Tagliaferro conseguiu identificar o candidato do Paraná ou o Tagliaferro se atrapalhou? Ele se atrapalhou nesse caso. Vocês vão ver. Às 11 horas e 54 minutos da noite, Tagliaferro enviou um relatório. Em vez de registrar oficialmente que o pedido havia sido feito pelo próprio gabinete do ministro, o documento do TSE afirmou que o material fora recebido de forma anônima e que o relatório tinha sido produzido a pedido de Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar do ministro no TSE. Muita gente falou disso daqui, muita gente questionou esse ponto, eu vi alguns juristas pontuando sobre isso, falar, colocar que foi de forma anônima, sendo que não foi uma denúncia anônima. O pessoal estava questionando bastante. No momento do pedido do relatório, no entanto, Vargas estava em um voo. Ele só voltou a responder a mensagem às 11 horas e 11 minutos da noite, quando é avisado por Tagliaferro, abre aspas, estou fazendo um relatório para o Supremo. O documento do TSE também foi enviado com um erro sobre a autoria das postagens. O cara falou que tinha 3, ele só conseguiu identificar um, e um que ele identificou, o Tagliaferro meio que errou. Você vai entender qual foi o erro dele. Ao analisar as 3 imagens do objeto da demanda, Tagliaferro disse que não tinha conseguido identificar o autor de 2 delas, que tratavam das hospedagens dos ministros, e ele apontou que Homero Marchese, então deputado estadual pelo Republicanos do Paraná, hoje no Novo e não mais deputado, como responsável pela 3ª imagem. Foi o que ele teria identificado. No entanto, porém, todavia, a postagem de Marchese limitava-se a um panfleto de chamado à comunidade brasileira nos Estados Unidos, dizendo que os ministros da corte estariam em Nova York palestrando na Harvard Club, que era algo público, algo que estava sendo divulgado, não estava ninguém escondendo isso nem nada. O local do evento havia sido divulgado pelos organizadores no site oficial. O cara está divulgando, o cara vai estar aqui para mais ou menos o folder lá do evento oficial. Em cima desse card, aí que está o ponto, uma terceira pessoa não identificada fez uma montagem com a mensagem de Marchese acrescentando os dizeres máfia brasileira. Vejam como são as coisas.
Veja, inclusive, a irresponsabilidade de um cidadão. Veja a irresponsabilidade de um cidadão. Enfim, eu sendo o Marchese, eu nem teria dito nada sobre esse evento. Mas o Marchese, ele apenas divulgou uma informação que era pública. Não falou nada. Não ofendeu ninguém. Aí vem alguma pessoa por aí, pelo Brasil, ele pega o que o Marchese fez, ele bate um print, aí ele edita aquela imagem e coloca essa legenda, máfia brasileira, pra ofender. Lavou a alma, não foi? Aí essa ação desmedida dessa pessoa levou com que o Marchese fosse punido. Ah, mas, pô, é injusto, isso aconteceu. Pô, mas foi um erro, aconteceu, erros às vezes acontecem, né? Sem querer defender o erro, o meu ponto aqui é, gente, muitas confusões, às vezes, são evitáveis. São evitáveis. Isso aqui, o Marchese acabou pagando o pato por conta de alguém e o Tagliaferro comeu mosca. Ele se atrapalhou, ele não... Talvez faltou, né? Tô tentando aqui olhar de bom coração porque tá acontecendo. O Estado brasileiro, pelo amor de Deus, né? O Estado brasileiro tem que trabalhar de forma assim minuciosa para evitar qualquer tipo de erro, ainda mais quando é o Poder Judiciário, porque um erro pode realmente prejudicar muito uma pessoa. Imagina um deputado que depende, né, de falar com as pessoas para mostrar o seu trabalho e tudo mais. Poxa, o deputado vive disso, né? Representar os interesses da população. Se ele não tem acesso às redes sociais, como é que ele trabalha? Então, é uma coisa que, assim, eu queria chegar para vocês, falar, fazer acontecer, coisa, lavar a alma. Não, na verdade, não queria lavar a alma de ninguém. Mas, sabe, sendo até chato, ou todo mundo precisa botar um pouco a mão na consciência. Todo mundo tentar entender a realidade das coisas. A realidade das coisas. A realidade das coisas é a realidade das coisas. É a realidade das coisas. É agir de forma sábia o tempo inteiro. No documento, no entanto, Tagliaferro relatou que era de autoria de Marchese. E agora, depois de ver isso daqui, que eu entendi uma informação que saiu lá atrás. Eu não sei se vocês vão lembrar que teve um caso, que era o do Marchese, falando, deputado estadual obteve suas redes de volta e meio que processou o Estado pela demora, por fazer isso, fazer aquilo, outro, etc. Foi esse deputado, foi o Marchese. Saiu alguns meses atrás, que ele acionou, e aí a decisão do juiz que deu ganho de causa para ele, de algum tipo de reparação aí pelo Estado, esse juiz, a decisão dele foi cassada depois. Não sei se esse juiz foi representado no CNJ ou não, mas agora, olhando para trás, eu falei, agora eu entendi a confusão que teve meses atrás. Agora eu sei que é o Marchese. Oficialmente, o relatório da Corte Eleitoral chegou ao Supremo aos 8 minutos da madrugada do dia 13 de novembro. A Folha teve acesso ao processo. Com base no relatório, determinou o bloqueio integral das páginas de Marchese no Twitter, Facebook e Instagram. Vai você ver, ó. Tá ali, tá lá, coloca aí que foi denúncia. Meio que não foi denúncia anônima, conforme consta no relatório. O cara que foi punido, ele não fez nada. Ele assim, não é o culpado das coisas, né? A gente vai chegar na turma do Aras já já. Enfim. Segundo Ayrton Vieira, escreveu no grupo de WhatsApp, a decisão de ofício saiu naquela mesma madrugada. O Ministério Público não foi ouvido e não houve pedido de diligências à Polícia Federal. Na sessão plenária da Corte, aí agora a Folha de São Paulo nessa matéria, a Folha ficou bem atrevidinha, viu? A Folha tá muito atrevida. A Folha começou a comparar o que ela vem postando com o que está sendo dito nos últimos dias. Não sei. Eu vi alguém até falando que o Verdivaldo não é bobo. Esse é mais ou menos o jeito dele. Solta aqui uma coisinha, né? Pra ver como é que o pessoal vai responder. E com base na resposta, ele sai colocando mais algumas coisas. Eu sei que a Folha está dizendo agora, na parte 9, que na sessão plenária, realizada no último dia 14, após as primeiras reportagens da Folha de São Paulo, o ministro afirmou que todos os alvos de relatórios produzidos pelo órgão de combate à desinformação já eram investigados no inquérito das fake news ou no das milícias digitais, ambos sob a sua relatoria. E o mesmo argumento também foi utilizado pelo ministro Gilmar Mendes em entrevista ao Canal Livre da Band no último domingo. Porém, entretanto, todavia, quer dizer, antes de falar os poréns, ainda falando aqui de coisas que aconteceram recentemente,
O ministro também disse que todos os agravos regimentais, que são o quê? Recursos apresentados pelo alvo, Ministério Público ou outra parte do processo, que todos esses agravos foram levados por ele para análise no plenário do Supremo, com acompanhamento pela PGR, de todas as movimentações do processo. As três informações, porém, se chocam com os dados do processo que a Folha teve acesso. O então deputado Homero Marchese não era investigado anteriormente nos inquéritos. Não, esse relatório aqui era só de pessoas que estavam sendo investigadas. Talvez isso em relação à primeira matéria, a parte 1, 2 e 3, né? Porque também tem que olhar, a galera foi isso no dia 14. Eu sempre tento olhar, né, de bom coração para as pessoas, né? Tentando olhar sempre o copo meio cheio. Então não, porque quando ele falou isso no dia 14, talvez em relação ao que tinha saído até o dia 14, eu acho que foram 4 partes, as pessoas ali já estavam no inquérito, né? Talvez ele não falou sobre matérias futuras que iriam aparecer, como no caso do Marchese, mas como vocês podem ver, né, é o que a Folha de São Paulo vem apontando. Marchese, deputado, punido por uma coisa que ele não fez, por uma frase que ele não disse, ele não estava nos inquéritos. E teve relatório contra ele. O ministro também não analisou nem levou ao plenário os agravos regimentais apresentados pelo Twitter, pela PGR e pelo próprio alvo. O processo mostra que o ministro bloqueou as contas do então deputado com base na identificação equivocada de Tagliaferro. Ô, Tagliaferro, por que tu fez isso, Tagliaferro? Tem que ter atenção, Tagliaferro, sabe? Rapaz, o Estado, quando erra, tem que trabalhar de forma muito minuciosa, não pode errar desse jeito. Mas aconteceu, né? Que Deus toque o coração de todo mundo. O argumento da decisão é que o então deputado havia divulgado o endereço do hotel em que os ministros ficariam hospedados. Não, isso não aconteceu. Ainda que você pegasse, né, você ficasse chateado com... Você ficasse, não, isso aqui é inaceitável, essa frase, né? A questão lá de falar de máfia. Ainda assim, ali só está divulgando o endereço. A Folha de São Paulo, inclusive, colocou ao longo da matéria a imagem. Tá o endereço de Harvard, não do hotel. Então, parece que tá confuso, né? Tanto tá ali, ó. Dado que não consta no relatório do TSE e que se encontrava nas postagens cujos autores Tagliaferro não conseguiram identificar. Olha como a coisa cresce. O Marchese, ele publica o evento de Harvard, vê uma terceira pessoa, coloca uma ofensa, compartilha, aí o Tagliaferro vê, aí acha que quem colocou a ofensa foi o Marchese, e as duas outras postagens, que essas sim estavam falando sobre o hotel, também são depositadas na conta do Marchese. Que confusão, meu Deus do céu. Que confusão, viu? Ai, as certidões do processo. Olha aqui agora, foi que a gente ia falar do Aras. Turma do Aras. As certidões do processo mostram que a PGR só teve acesso ao caso no dia 16 de novembro, 3 dias após a decisão de bloqueio. E o alvo, o Marchese, só teve acesso em 1º de dezembro. No dia 21 de novembro, foi bem rápido, né? 5 dias depois, a PGR protocolou um agravo regimental, um recurso, em que pedia a anulação da decisão e o trangamento da investigação. A então vice-procuradora-geral, a Lindora, braço direito do Aras, apontava no recurso o erro da decisão, além de afirmar ser ilegal o uso do órgão de combate à desinformação para investigação criminal. Abre aspas. O que a Lindora escreveu. Assim, ao contrário do que foi consignado na decisão judicial recorrida, não se depreende que o investigado tenha veiculado informações pessoais relacionadas ao local de hospedagem dos ministros da Corte, uma vez que tais dados constam de publicações de autor desconhecido. Pô, não foi o Marchese que falou sobre isso. Ele não foi do hotel. Gente, pelo amor de Deus, bota a mão na consciência.
Já falei algumas vezes, falo de novo. É bom relembrar. O Aras não é nota 10. A ideia nunca foi essa. Bolsonaro escolheu o Aras falando que precisava de alguém. Nota 7. 7 pra cima. Bolsonaro ainda falava que precisava ser alguém que não fosse, inclusive, xiita nas questões ambientais. Bolsonaro tava ligado na questão da agenda verde. E, assim, por muito e muito tempo, teve uma turma aí que falou que o Aras era o petista na PGR. O tempo vai passando, né? E você vai vendo algumas coisas que aconteceram. E hoje você pode fazer, inclusive, uma comparação. Muita gente fala aí da inanição do Aras. O Aras ficou de braços cruzados. O Aras nunca agiu, né, contra Bolsonaro. E hoje você pode olhar as coisas, né? Eu acho que o mundo não é feito de péssimo ou ótimo. Eu acho que tem algumas gradações, né? Uma escala que vai de 0 a 10. Então, eu acho que quando fala assim, quando o Bolsonaro fala, não, Aras, 7, 7 pra cima. Na boa, gente, eu acho que é 7 pra cima. Eu acho que é 7 pra cima. O tempo, acho que inocenta, né? Talvez dê razão pra Bolsonaro. A gente podia, talvez, né? Não, o Aras de novo, acho dificilmente. Não sei se pode ter 3 vezes seguida. Na verdade, podia, porque ele tentou ser. A gente podia ter o Aras aí, né? Mas não tem mais o Aras. Então, é mudança. Mudança no tempo. Mas o caso não acabou. O caso não acabou. Calma que ainda tem mais. Os recursos da PGR do ex-deputado não foram analisados pelo ministro. No dia 23 de dezembro, em outra decisão monocrática, ele desbloqueou o Twitter e o Facebook de Marchese. A decisão, porém, não analisou os agravos que, segundo ele, estavam prejudicados com a determinação do desbloqueio. Para dessa nova determinação, que liberou Twitter e Facebook, o ministro mencionou um ofício do Arthur Lira, presidente da Câmara, em que ele solicitava a revogação de bloqueios de conta de deputados federais ordenadas com base na resolução que aumentou o poder de polícia do TSE, embora o Marchese não fosse deputado federal, era deputado estadual. Enfim, na decisão, o ministro não manifestou sobre o bloqueio no Instagram. Segundo a defesa do ex-deputado, esse é o seu principal canal de comunicação. Por esse motivo, o Marchese recorreu novamente em 1º de março, que ele queria o Instagram, não queria o Twitter, o Facebook. Enfim, o ministro não analisou o pedido e mandou o caso para a Justiça de primeira instância, sob o argumento de que ele não era mais deputado. Porém, segundo a Folha de São Paulo, a prerrogativa de foro especial na corte não alcança deputados federais, não os estaduais. Não, vai mandar para o ministro porque não é mais deputado. Mas ele é deputado estadual, ele já não tinha foro. Brasil. O Instagram do agora ex-deputado voltou a ser ativado em 2 de maio, após decisão da Justiça do Paraná. Marchese tomou conhecimento sobre os motivos do bloqueio de suas redes 15 dias após o fato. Na ocasião, não houve explicação oficial. Apenas o Twitter afirmou se tratar de decisão judicial. O político entrou na Justiça do Paraná com um pedido para que as plataformas reativassem suas redes. Segundo consta no processo, ao ler notícias sobre a decisão do ministro bloqueando bolsonaristas por postagens sobre Nova York, Marchese procurou então o gabinete do ministro por meio de seu advogado, obteve então a confirmação de que havia sido alvo, né, e pediu acesso aos autos. Você vê, né? A coisa, sabe? Você não precisa nem falar o seguinte, né, que não, os bolsonaristas não fizeram nada de errado. Não, você não precisa falar nada disso, você não precisa concordar com o Bolsonaro, você não precisa concordar nada. Esse caso aí, eu acho que os petistas, eles deveriam colocar um pouco a mão na consciência. Não só os petistas, eu acho que as pessoas todas ao redor do Brasil, as pessoas que estão aí em cargos importantes, sabe? Eles colocarem a mão na consciência e refletir minimamente o seguinte, olha, gente, olha, vamos aqui parar e refletir rapidinho, 5 minutos. Esse caso não tem nada a ver com bolsonarismo nem nada, aí vê quem tá pesando demais a mão, não é? Vamos aqui olhar, vamos tentar, sei lá, vamos buscar harmonia entre os poderes, harmonia mesmo, sabe? Vamos tentar buscar uma volta da normalidade. Poxa, o que aconteceu ali, eu espero que não aconteça com ninguém, nem com um petista. Você vê que foi uma série de erros que foi acontecendo, que acabam por prejudicar, né? Ninguém ganha no final disso. Quem que ganha com isso? Eu acho que ninguém ganha. Eu realmente acho que ninguém ganha com isso. Sabe qual o ganho dessas confusões todas? Que Deus toque o coração de todo mundo, viu? Eu fico triste vendo umas coisas dessas. Fico triste. Aí ontem a Folha de São Paulo noticia, né?
Todos os jornais noticiários aqui, todos. Eu vou trazer do Folha de São Paulo, porque ela que está trazendo as revelações. O ministro decidiu investigar o caso de mensagens e abre novo inquérito sigiloso. A PF intima ex-assessor do TSE. Intimou o Tagliaferro. O ministro abriu investigação para apurar o caso de mensagens entre assessores de seu gabinete e os auxiliares do TSE. O novo inquérito foi aberto sob sigilo, após a Folha revelar que o gabinete, produziu os materiais e tudo mais. Como parte da investigação, a Polícia Federal intimou o Eduardo Tagliaferro a depor nesta quinta-feira em São Paulo. A mulher de Tagliaferro também foi intimada a prestar depoimento. A Folha ainda não conseguiu informação sobre o motivo da abertura de inquérito e quais crimes serão investigados. A Folha não conseguiu informações, o Estadão também não conseguiu essas informações, mas conseguiu outras. Dias atrás, na verdade, após as primeiras revelações do Verdivaldo, eu falei para vocês de algumas pessoas, alguns jornalistas, que eu falei, não, vou prestar atenção. Um deles que eu falei era o Fausto Macedo, Ele não tinha soltado nenhuma nota de seu punho. A Pepito Ortega, que trabalha com ele, soltou. É a turma que cobre o mundo judiciário no Estadão. São os especialistas em judiciário. Aí essa matéria explica por que eu estava esperando a opinião do Fausto Macedo. Você vai entender. Ministro consultou colegas na corte antes de abrir investigação sobre vazamento de mensagens. A decisão do ministro de instaurar um inquérito para apurar o vazamento de mensagens de servidores de seu gabinete é vista como uma medida necessária pela maioria de seus colegas. Esses ministros concordam sobre a gravidade do caso e a importância da Polícia Federal investigar a fundo o episódio que pode caracterizar violação de sigilo funcional se ficar comprovado que o vazamento envolve servidor público. 3 ministros revelaram ao blog que houve consulta aos colegas sobre o caso. Você está vendo ali o que está em azul? 3 ministros revelaram ao blog. Não é qualquer jornalista no Brasil que tem acesso a ministros da corte. Assim, uma opinião que sai no Estadão com a assinatura do Fausto Macedo, pode ter certeza que ele consultou. Ele não está dando uma barrigada. Ele consultou. Ele tem fonte antes de postar qualquer coisa. Você começa a acompanhar, saiba quem são os jornalistas, saiba o que cada um escreve, saiba sobre o que eles tentam se especializar. E aí você começa a entender como é que funciona o Brasil. Aí o Fábio Serapião, junto ao Verdivaldo, o jornalista que vem publicando todas essas matérias, ele divulgou um texto do Rubens Valente, que saiu na agência pública, que é uma agência que tem apoio da Open Society, tem apoio da Fundação Ford. Eu fiquei muito surpreso pelo teor desse texto. Os peritos tentaram levantar discussão na corte, mas foram acossados. É a manchete. Manchete, provocativa. Eu falei, rapaz, o que o portal aí ligado aos Soros, tem a falar? A Associação de Peritos da PF sofreu procedimento disciplinar por questionar análise de provas em caso relatado pelo ministro. Eu abri aqui, achando que eu ia ler algo sobre as questões, assim, que o ponto central dessa matéria é ser as revelações do Verdivaldo do Serapião. Mas não é bem assim. Não é bem assim, mas meio que é também. Vocês já vão entender. O Rubens Valente começa falando que na última quarta-feira, o plenário da corte foi palco de um raro desagravo a um dos seus ministros, O presidente da corte, junto com o PGR, junto com o decano, eles exaltaram o trabalho desse irreparável brasileiro que se tornou alvo de tempestades fictícias. No dia seguinte, prontamente, o PGR arquivou uma queixa-crime do Partido Novo sobre o assunto. Em 24 horas, o PGR analisou, concluiu e mandou para a gaveta as dúvidas levantadas a partir da divulgação de uma série de reportagens iniciadas na terça dos jornalistas Fábio Serapião e o Glenn Greenwald. Foi tudo a jato, sem direito à contemplação nem hesitação. Até domingo, dia 18, as reportagens continuaram sendo publicadas ao mesmo tempo que já estavam arquivadas na PGR. Em Brasília, contrariando as leis da física, 2 corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo.
O corporativismo de altas autoridades do Judiciário e Ministério Público não ajuda em nada a fortalecer a confiança dos brasileiros nas instituições. A elas caberia, no mínimo, uma análise aprofundada sobre os fatos trazidos pelas reportagens antes de qualquer manifestação ou decisão. Não abrir investigação, ainda que seu resultado final possa ser o seu próprio arquivamento, demonstra fraqueza institucional e não força. Repetindo o que já escrevi na newsletter Coluna de 2023, a democracia não existe como uma ideia solta no vácuo. Ela precisa da confiança dos cidadãos para existir e prosperar. Por isso, não basta que a corte dormir sobre os seus louros de ter evitado um golpe de Estado, como de fato ajudou a evitar. A democracia brasileira é devedora do papel corajoso da corte, em especial do ministro, submetida a enorme pressão real e virtual. Foi divulgado que até sua prisão ilegal e inconstitucional estava sendo orquestrada por militares bolsonaristas. Mas tudo isso não torna a corte automaticamente imune a críticas sobre a condução dos seus inquéritos. Vocês vão entender onde eu vou chegar no final. Eu não vou chegar a lugar nenhum, mas porque eu achei que essa matéria é interessante. Mas já deu pra entender aqui meu tom, né? Ele faz aquele introdução meio padrão, falou, a galera falou isso, mas nós reconhecemos, foi importante para conter o golpismo, aquele padrão que o pessoal sempre fala. Até que nada muito novo. E nem explica o que tá lá na manchete. Agora ele começa. Então, vamos lá. Vamos agora fazer um paralelo e relembrar algumas coisas. Agora em março, essa anomalia até hoje sob sigilo completou 5 anos sem prazo para acabar. Ele está falando da queda das fake news. Pode-se dizer que, a princípio, o remédio amargo se justifica pelo tamanho do ataque à democracia orquestrado pela extrema-direita. Porém, 1 ano e meio depois do dia 8 de janeiro, fica difícil justificar a tramitação eterna e secreta do inquérito. Quantos jornalistas e quantos editoriais vocês não viram nos últimos dias comentando sobre esse inquérito? Sobre a necessidade de chegar no finalmente. Indicia quem tem que indiciar, denuncia quem tem que ser denunciado, inocenta quem tem que ser inocentado e vamos que vamos. As objeções mais veementes sobre a forma de condução dessas investigações pela corte vinham e vêm principalmente da extrema-direita bolsonarista, mais cínica, antidemocrática e hipócrita. Aí o cara fala assim, lembretes, nunca manifestaram nenhuma preocupação do gênero quando as vítimas do sistema político-judicial são os pobres da periferia ou os políticos e movimentos sociais do espectro da esquerda. A direita não liga para isso. Então, né, eles fecham os olhos. Enfim. Aí ele continua dizendo que... Mas também, além das críticas dos bolsonaristas, que são quem vocalizam mais do que todo mundo, também surgiram críticas em setores de fato comprometidos com debate sobre o devido processo legal e o Estado Democrático de Direito, como os integrantes da Defensoria Pública da União, que defendem réus investigados pelo 8 de janeiro sem condições financeiras para bancar uma defesa privada. Para mais detalhes sobre o papel do DPU nos tribunais superiores de defesa dos réus pobres, basta conferir os tweets escritos do defensor sério independente, aí ele deixa lá um cara, né? Gustavo de Almeida Ribeiro. Reparos também surgiram entre profissionais com experiência direta no tema das investigações policiais. Ganhou um curto destaque, que sumiu do noticiário tão rápido quanto apareceu, a crítica levantada pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, formada por servidores da Polícia Federal. Desde 2022, pelo menos, os peritos vêm comentando nos bastidores sobre aspectos da condução dos inquéritos na corte. Em especial, a pouca atenção à prova pericial prevista no artigo 158 do Código de Processo Penal, o incômodo aumentou com a normalização de relatórios e até laudos que tratavam de provas terem sido assinados por outros policiais sem a participação dos peritos criminais e sem a confecção de laudos periciais. Em 6 de outubro de 2023, a coisa desandou quando a APCF divulgou uma nota pública pela qual manifestou preocupação em relação à análise da Polícia Federal sobre as imagens coletadas pelas câmeras do aeroporto Leonardo da Vinci, na Itália. É o caso do aeroporto de Roma, que vocês acompanharam, eu acho que de perto, e sabem muito bem do que se trata.
Abre aspas para o que está na nota dos peritos federais. É preocupante que procedimentos não periciais possam ser recepcionados como se fossem prova pericial, uma vez que não atendem às premissas legais, como a imparcialidade, suspeição e não ter obrigatoriamente qualquer viés de confirmação que são exigidas dos peritos oficiais de natureza criminal. A nota citou o CPP e as leis 13.407 de 2014 e 12.030 de 2009, que coadunam na imprescindibilidade da produção isenta da prova no processo criminal por peritos criminais dotados de autonomia técnica, científica e funcional, prerrogativa necessária para assegurar a idoneidade da prova justa e equilibrada das partes. Essa ponderação gerou uma tempestade contra o presidente da Associação dos Peritos, Willy Ralph Neto. Aí, olha só, essa matéria é da Pública. Pelo tom, você vê que o cara é totalmente contra Bolsonaro. Ele acha que foi necessário uma atuação forte para conter o golpismo. E mesmo esse autor, ao retratar desse Ralph, o Ralph Neto, o presidente dessa associação, ele fala, trata-se de um dos mais experientes e reconhecidos peritos da PF. Coloca ali o histórico do cara. E depois fala assim, Ralph atuou como perito em diversos casos de repercussão nacional, como o Bruno e Dom Phillips, os ativistas aí da questão do meio ambiente, aquela confusão que teve em 2022. Ao longo de todo o governo Bolsonaro, essa associação de peritos manteve-se crítica e distanciada da onda golpista dos bolsonaristas. Em 2021, por exemplo, descartou qualquer tipo de confusão que possa ter na questão eleitoral. Em abril e julho de 2022, a associação assinou notas em conjunto com outras entidades a fim de repudiar falas de Bolsonaro sobre eventual cancelamento de um projeto de reestruturação das carreiras que compõem o Sistema de Segurança Pública da União, ou seja, sugerir, então, que a crítica desses peritos ao Supremo tenha sido ideologicamente motivada, cara, carece de lógica. Esses peritos que estão reclamando, eles não são bolsonaristas. Não dá para você falar isso. Mas a resposta das instituições à nota da APCF sobre o caso na Itália foi a pior possível. 3 dias depois da divulgação da crítica, a Corregedoria da Polícia Federal encaminhou a nota à sua Coordenação Geral de Assuntos Internos para análise dos fatos e providências sob a ótica disciplinar. Mandou-se intimar o Ralph, que vocês já viram que não é bolsonarista, dos mais experientes e renomados peritos, segundo a turma da Pública. Os advogados da associação primeiro explicaram que a autoria da nota foi da associação e não do próprio perito. Depois revelaram que no bojo do inquérito sobre o aeroporto na Itália chegou a ser feito o pedido de um laudo pericial pelo setor técnico-científico da PF. Contudo, o período terminou aos cuidados de um agente da Polícia Federal que jamais poderia realizar uma perícia. Um parecer da Divisão de Procedimentos Disciplinares da Corregedoria afirmou que a da APCF desacreditava a investigação criminal e a própria Polícia Federal, comprometendo a credibilidade dela perante o Supremo por ter feito referência nominal a um dos seus ministros. Foi então determinada a instauração de um PAD, Processo Administrativo Disciplinar, contra o Ralph, por ter supostamente comprometido a credibilidade da PF e desacreditado o trabalho investigativo dela perante a sociedade. Ralph teve que ir ao judiciário em dezembro passado. O juiz da 5ª Vara Federal do Distrito Federal, Paulo Ricardo de Souza Cruz, determinou a suspensão do PAD. Ele disse que a instauração da apuração mostra-se indevida, aspas, para a decisão do juiz. A nota não teria o objetivo de comprometer a credibilidade da PF e desacreditar o trabalho investigativo por ela, mas defendeu o âmbito de atuação dos peritos criminais federais, o que seria uma finalidade óbvia de uma associação desses servidores, escreveu o magistrado. Ainda que sobre fatos distintos, a discussão de fundo levantada pelos peritos no ano passado e devidamente soterrada em Brasília tem total relação com as dúvidas levantadas recentemente pelas reportagens da Folha de São Paulo. Em uma delas, aparece um juiz instrutor do gabinete do ministro dizendo ao responsável pelo setor de combate à desinformação para usar a criatividade ao produzir um relatório, que é o caso da Revista Oeste. O cerne da nota da associação era refletir sobre a qualidade e idoneidade da prova nos autos de um inquérito ou processo. Vamos lembrar,
As palavrinhas que incomodaram tanto na nota da associação: imparcialidade, suspeição e viés de confirmação. Se concordarmos que direitos humanos são inegociáveis e são, não há fins que justifiquem os meios. O que é que eu achei de interessante nessa nota? Veja que tem várias pessoas de diversas vertentes falando da longevidade do inquérito, que precisa ter um finalmente. Precisa ter um finalmente. Às vezes, o pessoal tem uma expectativa muito grande. E às vezes o pessoal tem diante de si algumas oportunidades de ir buscar, né, alguns pequenos passos em prol de uma normalidade, em busca da normalidade no Brasil. Veja a quantidade de pessoas falando da necessidade de encerrar os inquéritos. Volto a repetir. Essa é uma pauta que você não escuta ser vocalizada. O pessoal vai convocar uma manifestação. Eu não convoco para manifestação, porque eu acho que é incoerente eu incentivar a pessoa a fazer qualquer coisa que eu não posso fazer. Então, nunca incentivei. Sigo sem incentivar nada. Agora, eu acho que a classe política, se ela quer ver algumas coisas avançarem, eu acho que ela vai ter mais capacidade de articulação se ela encampar algumas movimentações que têm apoio de setores da imprensa, apoio de pessoas que fazem parte da máquina, ainda que não sejam pessoas extremamente poderosas. Veja essa questão das perícias, da importância de, poxa, a questão da prova, a importância de você valorizar a forma, o rito da produção de provas. Vamos ver uma aplicabilidade disso na prática? Olha esse caso aqui, ó. PGR e Supremo ignoraram a Polícia Federal a tornar empresário réu pelo 8 de janeiro. Isso daqui necessariamente tem a ver com a mesma coisa de prova que está sendo relatada da associação? Não. Mas quando você começa a bater na tecla, cara, a gente tem que realmente fortalecer o devido processo legal. A gente tem que realmente lutar para ter o devido processo legal nas coisas. E você bater nessa tecla. E você vê, cara, quem também está insatisfeito com o devido processo legal e tal? E qual é a demanda desse cara? A demanda é essa. Talvez ele não vai apoiar algumas demandas que a direita tem. Mas acho que algumas demandas que alguns grupos têm podem ser interessantes para a direita. E se você der couro para isso daqui, talvez a coisa possa andar. O Supremo aceitou a denúncia da PGR contra o empresário Jefferson Matos no âmbito do 8 de janeiro e ignorou o relatório da PF, que não viu crime. Não viu crime. Matos se tornou réu neste mês por 5 crimes, incluindo associação criminosa armada. Matos apareceu em um vídeo feito em frente ao Congresso no dia 8. Na ocasião, foi chamado por outros empresários de Itatiba e disse: "É isso aí, Itatiba, uhul." Depois continuou caminhando. Matos foi preso em março de 2023. Ficou 9 meses detido preventivamente. Desde dezembro do ano passado, ele cumpre medidas cautelares. No relatório, a Polícia Federal concluiu ausência de vestígios mínimos que indiquem outras práticas criminosas, como atos de financiamento ou coleta de valores via doação ou congênere. Não foram localizados, ao longo da investigação, outros elementos que indiquem a prática criminosa dos atos antidemocráticos ora investigados, especialmente no que tange ao núcleo incitador ou vândalo. Durante a investigação, a Polícia Federal não obteve provas de que Matos trocou mensagens de preparação para os autos golpistas, não encontrou provas que ele invadiu a sede dos 3 poderes ou carregou alguma ferramenta. O empresário foi alvo de busca e apreensão em março do ano passado, pouco antes de ser preso, e prestou depoimento negando qualquer irregularidade. A PGR, contudo, enviou à corte uma manifestação oposta. Será que a PGR do Aras, né, que era leniente com Bolsonaro, teria feito a manifestação, né, contrária? A PGR acabou por denunciar Matos por 5 crimes. Associação criminosa com ferramenta, o que a PF falou que não conseguiu achar. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que falou, cara, não tem nada ali que tange muito incitador, vândalo, nem que ele entrou, invadiu lá dentro. Golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado.
Eu acho que pode ser pouco, mas batalhar pelo devido processo legal. E aí, o que seria o devido processo legal? Sei lá, você pode pegar isso aí para dar questão, pô, vamos aqui valorizar, né? Como deve ser, eu respeito a questão dos peritos. Veja a questão do aeroporto de Roma, que é exatamente por causa disso que os peritos estão reclamando. E eu acho que é um tema que mobilizou bastante a turma da direita. Essa questão que envolve dia 8, acho que também mobiliza muito as pessoas na direita. Eu acho que mobiliza muito. Veja aqui mais uma vez. Às vezes a galera tem assim, umas expectativas que eu acho que não vai avançar. Não, eu não quero ser o pessimista nem nada. Eu tento ser o mais realista possível. Eu não quero encher de esperança o coração de ninguém. Gente, de coração. Eu sei que é chato falar isso, mas pare e pense. Vamos falar até do Twitter. O que era mais fácil para Elon Musk? O que era mais fácil? Derrubar as contas de um monte de desconhecido. O único perfil, acho que grande que tinha era o Marcos Duval. Derrubar as contas. O que era mais fácil? Fazer isso ou não fazer? Não cumprir a determinação judicial. O que era mais fácil? O que vocês acham que é mais fácil? Chegar e falar, agora vai acontecer, vamos fazer, vamos acontecer. Você que conhece, às vezes, o debate público, que vê as pessoas na maior parte do tempo, você acha que as pessoas querem ouvir o quê? Qual o tipo de discurso que elas querem ouvir? Eu quero ver a coisa avançar para algum lugar. Eu quero ver o Brasil ficar um pouco menos pior. Se ficar menos pior, eu falo que a coisa avançou. Eu quero ver o pessoal que tá aqui no dia 8. Cara, quem sabe aí, né, ter a sua pena anistiada. 17 anos eu acho muito tempo. Então, quem sabe, assim, olhar alguns movimentos que estão acontecendo e tentar buscar algum tipo de reflexão nacional. Sabe, às vezes, assim, cara, deixa às vezes aqui de lado, foca em soltar a turma do dia 8, foca ali na anistia, foca em terminar o inquérito. Sabe? Às vezes, você reduz um pouquinho a expectativa para umas coisas um pouco mais concretas, diante de tudo que está acontecendo. Na denúncia, a PGR usou trechos genéricos afirmando que Matos e outros empresários tentaram depor por meio de violência e grave ameaça ao governo legitimamente constituído e por meio de mensagens eletrônicas, em encontros, em acampamentos, em frente, unidades militares, sociais, assistentes de outras pessoas, blá, blá, blá. Enfim, né? Procurada, a PGR não respondeu. O espaço segue aberto a eventuais manifestações. E tá aí. Tá aí a confusão. Eu acho que seria bom, sabe? Os deputados vocalizando, pô, gente, vamos aqui voltar para as coisas. Hoje aqui tem um erro ou outro tá acontecendo contra a direita. E se isso acontecer no futuro contra alguém da esquerda, alguém isso, alguém aquilo outro? Você nem entra na questão de, que não teve golpe, não teve golpe, nem isso. Eu acho que essas coisas assim já são um pequeno avanço. Aquela coisa, um pequeno passo para o homem, um salto para a humanidade. A coisa tá tão difícil no Brasil que acho que qualquer coisinha é motivo para celebrar. Falando aqui rapidamente de eleição, sabia que não deu tempo de comentar muito. Talvez só termine de falar isso daqui, 10 minutinhos. Eduardo Bolsonaro ontem voltou a pedir mais uma vez que parem de manipular os vídeos dele. Não é bacana o vale tudo pela eleição. Vocês sabem de que ele está falando, né? A gente comentou ontem. A vida após o 6 de outubro e esta conduta que me força a desmentir as manipulações é ferramenta na mão da esquerda que quer regulamentar as redes. Ontem teve uma confusão, eu nem ia comentar hoje, não ia mesmo, juro de coração. Mas um tweet do envolvido, eu falei, vou ter que comentar, porque esse tweet aqui vai ser assunto no dia. Esse tweet vai ser assunto, eu aposto que vai ser assunto, vai estar em todo mundo está comentando esse tweet. E aí, para você entender o porquê desse tweet. No dia de ontem, estava agendada uma entrevista do Pablo Marçal com o Paulo Figueiredo. E o Pablo Marçal não foi. Não teve essa entrevista. O Paulo Figueiredo, ele veio a público para explicar o motivo. Virou notícia, para você ver como são as coisas. Virou notícia na imprensa. Influenciador diz que Marçal cancelou a entrevista por causa do homem. Ele não queria falar do cara, Pablo Marçal. Dessa vez, o ministro não emitiu nenhuma ordem proibindo a entrevista. Segundo o Paulo Figueiredo, a gravação foi cancelada pelo próprio candidato, que teria se negado a responder perguntas sobre a atuação do ministro.
E aí o Paulo Figueiredo contou que um representante do Marçal ligou pedindo que não fossem feitas perguntas relacionadas ao cara pro Pablo Marçal. Aí foi aquela coisa, o pessoal começou a falar, o pessoal começou a falar sobre isso. Vida que segue. Eu nem ia comentar sobre isso. Só que aí, às 11 horas e 51 minutos da noite, Pablo Marçal fez tweet. Que até o momento que eu olhei, tinha mais comentários que like. E quando isso acontece, você sabe que a cara tá apanhando, né? Esse cara tá apanhando. São uma forma de você ter os números. Se tem mais comentário que like, eita, a coisa não pegou bem. O senhor Pablo Marçal escreveu o seguinte: muito fácil o Paulo Figueiredo falar de coragem morando nos Estados Unidos. Enquanto isso, estamos lutando pelo Brasil real daqui. Topo da entrevista qualquer dia e hora, aqui em São Paulo. E aí, Paulo, aceita ou vai arregar? Ou a sua coragem é somente aí na Flórida? Tá preso aí nos Estados Unidos? Mostra sua coragem pra nós. Vocês conseguem ver que a minha linha é totalmente diferente do Paulo Figueiredo. Totalmente diferente, né? Eu sou da Tropa dos Covardes. Sempre fui da Copa dos Covardes. Fundei o movimento da Tropa dos Covardes. Eu acho que não resolve. Agora, eu também sei que o Paulo Figueiredo está com seu passaporte cancelado. E várias pessoas na rede social também sabem disso e estão falando para o Marçal. Então, se você for nesse tweet e você começar a ler os comentários, você vai ver que vai ter muita gente falando que o Pablo Marçal, ele tá meio que tripudiando de uma pessoa, né, diante da situação dela. E o Pablo Marçal, o grande ponto, eu vi esse tweet aqui de um rapaz chamado Johnny, lá nos comentários, que eu falei, cara, eu acho que esse aqui é o grande ponto de toda a situação. O Johnny, ele realmente conseguiu resumir. Pablo Marçal, o problema, cara, disso tudo está no discurso. Você arregar, seu arregão, de boa. Pablo Marçal podia ser da Tropa dos Covardes. Ele podia arregar se não tivesse o discurso contrário. Se não tivesse o discurso contrário, eu tava te defendendo, irmão. Mas se fez isso, falando português claro, cara, você é só mais um bocó. Tá sempre falando que é casca grossa, que sabe que será perseguido, que vai com tudo e manda essa. O Pablo Marçal se vende como o cara mais corajoso do Brasil. É o Davi que vai derrotar o Golias, que é o antissistema, que faz, que acontece, que não vai baixar a cabeça pra ninguém. Então assim, cara, e aí? Esse é o ponto que o pessoal tá perguntando e eu acho que é um ponto extremamente válido. O Pablo Marçal, ele é ou não é o cavalinho bole-bole? É ou não é? É o cavalinho bole-bole ou não é? Ele que falou isso. E aí mandou uma dessa pra cima de Paulo Figueiredo. Eu não sei, né? Eu não acho... Enfim, vocês já devem estar entendendo porque o pessoal caiu em cima dele, né? Aí uma das pessoas que comentou antes desse tweet até rolar sobre a questão foi o Eduardo Bolsonaro, que claramente a coisa... Eu acho que tá indo já pro pessoal já. Acho que o Eduardo Bolsonaro ficou muito chateado com essa questão da manipulação dos vídeos. E aí ele falou o seguinte... Pessoal, acabei de ver aqui que o Pablo Marçal cancelou em cima da hora a entrevista com o Paulo Figueiredo, né? Depois de ter feito toda a publicidade, todo o marketing, em cima da hora colocou uma condição que o Paulo Figueiredo não aceitou, né? Que era não falar sobre determinado assunto, e aí foi usado como subterfúgio para não fazer a entrevista. Bem, se você for aplicar o velho ditado, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, é para todo mundo chamar o Pablo Marçal de arregão, porque foi isso que ele falou quando os outros se furtaram aí para o debate com ele. Mas eu não vou nessa linha daí não, tá? Inclusive muita coisa está mudando, né? A matéria do Estadão agora dá conta de colocar que auxiliares aí da campanha do Pablo Marçal venderam carros de luxo em troca de drogas do PCC. Matéria do Estadão, cada um faz o seu julgamento, mas já começa também a perder um pouco da moral para ficar fazendo aquela gracinha, acusando os outros de cheirador. Inclusive ele falou que tinham dois e um ele não apontou quem é. Mas enfim, tem gente que gosta da lacração. Eu venho aqui para dar um depoimento pessoal. Eu, né,
tempo atrás, eu tinha um programa no YouTube que eu mesmo desenvolvi, chamado O Brasil Precisa Saber, onde eu entrevistava pessoas de destaque da sociedade brasileira, ministros do governo Bolsonaro. Acredito que muitos de vocês assistiram. Vocês sabiam que eu já gravei com Pablo Marçal? Sim. Mas 90% da entrevista foi ele falando da técnica dele de vender curso, né, de como trabalhar na internet. Até interessante. Mas os outros 10%, ele falou de comunismo e marxismo. No dia seguinte, ele ligou para a minha equipe e perguntou se não poderia tirar do ar a parte onde ele falava de comunismo e marxismo. Eu falei, olha, não vou publicar alguma coisa que ele não queira, mas se for para usar o meu YouTube, né, de um político, onde a gente trata de pautas de interesse nacional para os meus representados. Se você tirar a única coisa do bate-papo que realmente interessava, que era essa questão do marxismo e comunismo, eu não coloquei no ar a entrevista. E aí eu me pergunto, né, como é que a pessoa quer se lançar à política sem tomar um partido? Não é disso que a gente está cansado? Como é que uma pessoa quer se lançar à política quando no momento mais crucial da eleição de 2022 ela não sabia distinguir o bem do mal? Ela não conseguia entender a diferença de Lula e Bolsonaro e preferiu ficar em cima do muro dizendo que a diferença entre eles era apenas de um dedinho. É difícil, né, você ter moral agora para reclamar de aumento de imposto, de associação com Hamas, com narcotráfico e etc. Então, eu vou resumir para vocês o que o Olavo de Carvalho falava. Vocês aí da direita, tomem cuidado. Se quiserem jogar pedra, criticar o Bolsonaro, vocês vão ser tão odiados quanto esse pessoal do lulocomunismo, falava Olavo de Carvalho. Porque não existe direita no Brasil, existe Bolsonaro. Graças a Deus que existe o Bolsonaro. Tem gente que tem ânsia pelo poder, quer destruir ele de maneira velada para o cara se levantar e ser o líder. Mal sabem as dores de cabeça que são enfrentadas pelo meu pai todo dia. Nem eu sei como é que ele aguenta a pegada. Ele desenvolveu uma vacina dose única, só para ele. Às vezes nem eu consigo repetir o que ele fala, porque se ele disser, o resultado é um. Se eu disser, as consequências são muito ruins para mim. Então, eu tenho que comer muito feijão com arroz para chegar lá. E tem muita gente que não vai chegar lá há poucos meses da eleição tomando partido e adotando o discurso desenhado pelo marqueteiro. Fiquem ligados. Um abraço. Esse final da fala do Eduardo é um negócio bem pessoal, né? Aí já é bem a opinião dele. Mas eu achei interessante porque no início ele traz alguns fatos, ele faz algumas ponderações. Você fala, pô, como é que eu faço a entrevista com o cara? A parte política que a gente conversou sobre comunismo, o cara pede pra tirar. Eu acho que ele deve ter pedido pra tirar por... Marçal não tem uma profundidade ideológica na situação. E, gente, tudo isso daqui não faz o Marçal pior ou melhor que o Nunes. Só pra comentar com vocês o que tá acontecendo, né? E também não tô falando que é pé pro Nunes, não. Volto a repetir. Você vota em quem você quiser. Em quem você quiser. É só pra ver como é que a gente anda as coisas, né? O Coronel Melo Araújo compartilhou a questão aí da questão que o Estadão falou, que o Eduardo disse, né? Turminha do primeiro comando. Enfim, mito Marçal. Mito Marçal. O vídeo hoje pode terminar num clima meio baixo astral? Ele vai, na verdade, né? Eu tô perguntando, eu mesmo dou a resposta. Não quero gastar aqui mais do que 5 minutos. Eu teria muita coisa pra falar. Teria muita notícia pra mostrar. Mas... acho que essa aqui é a coisa mais deprimente que eu vi a direita fazer, sei lá, nesses últimos 10 anos. Eu nunca vi uma coisa que eu senti tanta vergonha de falar assim, cara, não acredito. Não acredito. Isso aqui é ser direita. Eu sinto vergonha. Isso aqui pra mim é deprimente. Sabe? E sendo até um covarde aqui, e utilizando de corporativismo, eu vou omitir alguns nomes. E deixo aí que vocês vão atrás, se é que vocês já não sabem o que é. Isso aqui pra mim é deprimente. Em nome de um corporativo, minha fraqueza, eu só não vou falar pra não dividir a direita e tudo mais. Só vou passar a mensagem. E eu vou voltar a falar desse assunto depois. Porque esse assunto eu já tô falando contra ele já tem um certo tempo. Eu passei ontem no Twitter e eu vi esse comentário aqui do Renato. Os influenciadores de direita que estão rifando o Jair agora fazem propaganda de jogo do Tigrinho. Até o fim do mês estarão fazendo propaganda de casas de aposta e definindo liberação de coisinha ruim, né? Já que são mercados bilionários e todo mundo é adulto e responsável, né? Viva a liberdade, ou melhor dizendo, o nome da empresa. Uma casa de apostas. Casa de aposta, Bet.
Aí eu falei, não é possível, velho. Não é possível que o pessoal tá divulgando coisa de aposta. E, gente, eu não fico assistindo muitos canais da direita, porque eu meio que... Não é assim, não é querendo menosprezar nada, é porque na maior parte do tempo, eu gasto tanto tempo vendo o que a esquerda tá falando, o que a imprensa tá falando, eu meio que já sei, sabe? Eu meio que até já espero. Quando é alguma coisa assim muito fora da curva, que alguém da direita encontrou, eu vejo ali, alguém vai chegar a mim, eu sei que vai chegar a mim, alguém vai me marcar, quem você viu isso daqui? Você viu o que falaram em tal entrevista? Aí eu vou lá e dou uma olhada. Aí eu fui ler os comentários do Renato. A minha maneira falou assim, ó, eu até estranhei uma pessoa que tá fazendo propaganda, está fazendo propaganda dessa, o nome da empresa. Inclusive, o slogan dos caras é você acima de tudo, a Bet acima de todos. Eu falei, pô, pera aí, bicho. Isso daqui é basicamente o slogan de Bolsonaro. Sei que eles são independentes, não aceitam verbas de governo, mas apostas online? Aí ela marca ali uma pessoa e fala, rapaz, decepcionei. Aí eu falei, não é possível. Aí eu fui atrás desse caso. A Tsuki também acho que viu e foi atrás do caso. Eu fui atrás porque achei que poderia ser algum engano. Não é. A parceria existe, a propaganda existe e o slogan que faz alusão a Bolsonaro existe. Você, acima de tudo, a Bet, acima de todos. E tem gente batendo no peito, dizendo que segue princípios, como por exemplo, na eleição de São Paulo, e aproveitando para detonar Bolsonaro pela escolha do partido, mas usar Bolsonaro para ganhar dinheiro e o pior, com essa praga que são as apostas, não tem problema. Eu fui ver a propaganda, é um negócio nojento. Que negócio deprimente o que vocês estão fazendo, assim, pelo amor de Deus. Assim, já ficou maculado na vida de vocês. Influenciadores diversos, empresas diversas de direita. Saiam disso ontem. Peçam desculpa e façam uma campanha contra isso daqui. A galera falou, não, a empresa que você pode confiar, uma empresa genuinamente patriota, não sei o que, brasileira. Gente, aqueles chavões, essas empresas de bet, gente, está destruindo a vida de brasileiros e de pessoas ao redor do mundo. Para com esse papinho maluco de joga quem quer, está destruindo a vida de pessoas. E não é só aposta. Eu fui no site dessa porcaria, desse lixo, tem caça-níquel, tem cassino, tem joguinho. Isso aqui não é só aposta não, gente. Essas informações aqui tá no site da própria empresa. Licença, nome da empresa. A empresa é um site de apostas online genuinamente brasileiro. Aí eu fui olhar no próprio site que diz a empresa genuinamente brasileira, né? Liberdade de apostar. Esse site é operado pela Bespinex NV, registrado seu meu número 16 em Short Beach, Curaçao. A empresa genuinamente brasileira registrada em Curaçao? Curaçao? Que o pagamento vem pelo Chipre. Vocês da direita estão divulgando isso aqui. Rapaz, vocês estão descendo no nível. Isso aqui é deprimente. Isso daqui é deprimente. Se isso daqui é ser... Eu não sou direita. Eu não sou direita. Pode me chamar de qualquer coisa. Eu não sou direita. Eu nunca vou apoiar isso daqui. Essa agenda aqui vai contra tudo que eu defendo, tudo que eu acredito. Eu sou a favor de banir aposta. Eu sou a favor de proibir cassino. Tá destruindo a vida de pessoas. Até onde essas pessoas estão dispostas a ir por... Isso é dinheiro, isso é ganância. Minha Nossa Senhora, o que está virando a direita brasileira? E não é qualquer pessoa. E não é nenhum nem dois. Uma das pessoas que, inclusive... Não, uma das pessoas que tá recebendo... Agora eu lembrei, eu vi uma fala dessa pessoa dias atrás, chamando um cara que é até da Faria Lima de liberaloide. E o liberaloide da Faria Lima perguntava pro super conservador o que ele já da questão da fumaça, né? Tem uns amigos que coisa e nunca... Não achava que não era porta de entrada pra nada. Ó, velho. Sério mesmo. Eu só não vou falar nada assim porque pura questão de corporativismo. Mas isso daqui, essa agenda aqui tá passando no Senado. Tá destruindo vidas. Eu vou passar amanhã comentando várias notícias, mostrar o que tá acontecendo no Brasil. Isso daqui é sério. Isso aqui é sério. E não vem com esse papinho, joga quem quer. O povo é responsável, o povo é isso. Tem que ter um limite mínimo de decência nesse país. Um limite mínimo de decência. Um limite mínimo de decência. Mas de decência, eu peço a você, faça uma campanha contra. Faça a campanha contra.
Que isso é até, rapaz, não sei, deixar comentário. Assim, não dá. Não dá pra vocês estarem divulgando isso daqui. Isso aqui tá destruindo famílias pelo Brasil inteiro. Botem a mão na consciência de vocês. Esquece a porcaria. Esquece a porcaria. Rescinde esse contrato. Que de genuinamente brasileiro, em pé de Curaçao. Negócio do chip, que não é só aposta. Tem caça-níquel, tem tudo. E não vem bancar o inocentezinho. Eu não sabia, eu fui enganado. Então você não abriu o site. Você não abriu o site pra olhar. Empresa cheia de cor verde e amarelo, isso. Você acima de tudo, a empresa acima de tudo. Gente, ó, isso aqui tá deprimente. Olha o caminho que essa direita no Brasil tá tomando, viu? Eu ia comentar mais sobre essa questão das bets. Vou terminar o vídeo hoje assim, baixa astral. Eu nunca vi uma coisa dessa. Se isso pra vocês é de boa, pra mim não é. E eu vou bater nesse assunto de bets. E se o pessoal continuar fazendo propaganda... pai, velho, vai dar... Eu não sei. A vida é cada um faz o que quer, né? É o que dizem. Então, eu vou reclamar. E você não tem que vocês virem aqui, você vai acabar ouvindo algum dia ou outro a minha reclamação sobre esses eventos. Eu acho um absurdo. E é isso. Fico por aqui. Me perdoe terminar o vídeo assim, mas não tem como eu não comentar sobre esse assunto. Não vou esquecer, fingir que eu não vi. Eu não vou fingir que eu não vi. Né? Você fala assim uma vez, vamos dar um tempo aí, esse pessoal bota a mão na consciência. E é isso. Vou mandar o vídeo do Eduardo Bolsonaro lá no Telegram. E apoio, gosto, graças a Deus. Se tiver, tem. Se não tiver, não tem. No final do vídeo eu sempre falo. Quiser me apoiar um pouco mais, passa no canal. Tem um Tony Valeu, tem um Peito na inscrição e tem um Atlas Brasileiro. Né? Se for para ganhar dinheiro de alguma forma, que você assim, uma ajuda, porque você acha que é algo importante, por causa do Atlas, tá lá para comprar. Mas aposta, você nunca me vê fazendo isso. Mas nunca em minha vida. Nunca. Pode assim, se você me vê um dia, põe uma porcaria dessa, rapaz, me abandone. Me abandone, pode me chamar de um traidor, pode salvar esse vídeo. Nunca em minha vida eu vou apoiar uma porcaria dessa. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.